Hoje eu vou falar sobre um tema muito difícil aqui no Fé e Café. Talvez seja o tema mais difícil, complexo, incompreensível de todos, que envolve a vivência da fé cristã. Qual? É o tema de que, por um lado, existe o sofrimento, a realidade do mal na vida, na história, na natureza. Existe o mal, existe o sofrimento, não tem como negar. Ao mesmo tempo, a fé cristã afirma que há um Deus que, ao mesmo tempo, é todo-poderoso e bondoso. Como conciliar estas afirmações? Porque, diante do problema do mal no mundo, diante das crises que nos assolam, nos atacam, nos agridem desde sempre, a reação natural nossa é pensar assim: existe um Deus, mas ou ele não é todo-poderoso, ou ele não é bom. Pode ser que Deus não seja todo-poderoso, então ele não tem poder para acabar com o mal. Ou então alguém pensa, Deus é todo-poderoso sim, mas ele não quer, ele deixa o mal acontecer porque ele não é bom. Como resolver este dilema? Tecnicamente, a expressão que vem da filosofia, da teologia também, é teodiceia. Teodiceia, literalmente, é um termo que é 100% grego de origem, uma palavra composta de duas palavras gregas que literalmente o julgamento de Deus, como julgar a Deus. Julgar no sentido de discernir. Né? Como entender isso? Se a crença cristã afirma que Deus é bom e afirma que Ele é todo-poderoso também, como entender a realidade do mal no mundo? Por que o mal continua? Por que existe o sofrimento no mundo? Ele é bom, então não quer que os seus filhos sofram. Ele é todo-poderoso, então pode acabar com o sofrimento. No entanto, o sofrimento continua. Este problema vem atormentando filósofos e teólogos, e não apenas, mas também poetas, sábios, mestres de tradições de sabedoria, tradições religiosas, têm se debatido com esse problema há milênios. E algumas sugestões têm sido propostas para tentar entender, né, essa situação. Alguns vão ter uma resposta que, a meu ver, é simplista, que simplesmente diz assim: Deus determinou e aí se acabou, ponto final, ele é soberano, mandou sofrer, tem que aceitar, e a gente nunca vai entender mesmo. Tá, uma resposta, repito, muito superficial, muito ingênua. Porque essa resposta dá para o ser humano uma única possibilidade de ação. Tem que resignar, tem que aceitar. E é bem verdade que algumas vezes na vida não há nada a fazer mesmo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que tem os salmos de lamento. E na Bíblia existem gêneros diferentes de salmos. E o gênero mais frequente, estatisticamente, numericamente falando, é o salmo de lamento. Tanto o lamento individual, o indivíduo, a pessoa, o homem, a mulher, como o lamento coletivo, todo o povo lamentando. E quando a gente vê os salmistas antigos, oravam e choravam e clamavam com uma liberdade e uma ousadia diante de Deus, que nós não vemos nas nossas liturgias hoje, sejam católicas ou evangélicas. Nós não temos a coragem e a confiança que aqueles poetas do Israel antigo, de 3.000 anos atrás, tinham, de lamentar diante de Deus e buscar a Deus com uma confiança que nos impressiona. Como é que eles eram audaciosos até. Ou seja, se fosse a postura de simplesmente dizer assim, Deus é soberano, determinou, tem que aceitar, acabou, ponto final,
eles não orariam com os salmos de lamento como eles fizeram. Entendeu aqui o argumento? Entendeu meu raciocínio? Outra atitude é simplesmente largar tudo para o lado e falar assim, não existe Deus, só existe o sofrimento no mundo, e o mal, a injustiça vai vencer. É uma perspectiva nihilista, quer dizer, uma perspectiva que nos joga no nada, um vazio. Não há nada, nem ninguém a quem eu possa buscar para enfrentar o problema do sofrimento e da maldade no mundo. Não existe. Então, nessa perspectiva, não existe um poder superior, um ser supremo. O que existe é essa vida aqui, acabou, ponto final, tem que aceitar porque não há o que fazer. É uma perspectiva de desesperança. São soluções propostas que não ajudam, que não respondem. Muito bem. A perspectiva cristã, a Bíblia vai apontar para uma perspectiva de tempo, temporal. Como assim? A Bíblia vai apontar para o futuro. A história na Bíblia, o tempo na Bíblia não é visto de maneira circular. As tradições religiosas dos povos antigos, praticamente todas elas enxergavam o tempo, a história de maneira cíclica. Um ciclo começa aqui, dá a volta e termina no ponto de partida, aí dá outro giro que termina no ponto de partida e não sai desse círculo nunca. Né? Como os hamsters, né, correndo naquela rodinha, gastam energia, mas não saem dali de jeito nenhum. Os povos antigos viam a história assim. Israel vai introduzir, o Israel antigo que eu digo, vai introduzir uma ideia totalmente inédita na história das religiões, na história do pensamento religioso, quando vai apresentar pela primeira vez, diferentemente de todas as civilizações da antiguidade, vai apresentar a ideia que é ousada de entender o tempo como linear. Então não é um círculo, mas uma linha reta, ou seja, houve um começo e haverá um fim. E no fim, o bem vencerá. No fim, a maldade será eliminada. Esta é a perspectiva cristã. Aí alguém poderá dizer, mas então quer dizer que vai julgar tudo para o futuro e não tem nada a fazer por enquanto? Por enquanto, nós que estamos nesse intermediário, nós clamamos a Deus por justiça, denunciamos o mal na sociedade, procuramos ajudar as pessoas que estão sofrendo, procuramos evitar, na medida do possível, evitar escolhas que vão nos fazer mal, porque tem muita gente que quando sofre diz assim, Deus está me castigando. Ou então, como os amigos de Jó, Deus está castigando o fulano ou a fulana. É uma perspectiva também errada. Quando nós falamos assim, Deus está me castigando, por isso que eu estou sofrendo, ou Deus está castigando alguém outro, na verdade o que nós deveríamos pensar é o seguinte, muitas vezes são as minhas atitudes, minhas escolhas, as decisões que eu tomei, ou que alguém outro tomou, que levaram a este problema. O C.S. Lewis, um dos autores que eu mais gosto, ele tem um livro, em português, tem o título O Problema do Sofrimento. Ele diz lá que 80% do sofrimento que nós temos fomos nós mesmos que criamos, usando de maneira errada a liberdade que Deus nos dá. E aí alguém poderá ter outro contra-argumento ainda. Aí Jó, que na história bíblica era justo, honesto, correto, piedoso, só tinha qualidades morais elevadas e sofreu horrivelmente. Jó é não vou dizer aqui a palavra exceção, Jó vem no contexto de oferecer um contraponto a uma perspectiva teológica que havia no Israel Antigo e que há até hoje também, especialmente, não apenas, mas especialmente em igrejas evangélicas, de pensar assim, se eu for bonzinho, bonzinha, aí tudo vai correr bem para mim, tudo vai dar certo. Só que em nenhum momento a Bíblia vai apresentar uma promessa de que vai ter um guarda-chuva invisível
pôr sobre a sua cabeça que vai impedir que coisas ruins aconteçam com você. A Bíblia não apresenta isso. A história de Jó é esse contraponto a essa teologia, chamada da retribuição. A história de Jó nos mostra que mesmo pessoas que são justas e honestas podem sofrer. Mas aí volta ao que eu estava dizendo agora há pouco. A perspectiva, vou usar outro termo técnico aqui, escatológica, quer dizer, que aponta para o fim. Tá? Escatos em grego significa último, né? O final. Né? Então a escatologia na perspectiva cristã é a fé cristã quanto ao futuro. E a Bíblia insiste em apresentar um futuro no qual o mal será derrotado e banido. Esta é a perspectiva cristã. Por enquanto ainda sofremos, por enquanto ainda não entendemos muita coisa, por enquanto ainda choramos, por enquanto temos perguntas que não têm resposta, mas somos animados por esta fé. Se você disser, mas essa perspectiva é escapista, é alienante, eu prefiro ter a perspectiva de que Deus vai conduzir a história a um final positivo do que não ter perspectiva nenhuma de nada, do que cair no desespero do niilismo de acreditar que é só isso aqui mesmo e acabou. Essa é a perspectiva que eu tenho. Enquanto isso, somos desafiados a ajudar quem está sofrendo, somos desafiados a denunciar a injustiça da sociedade, somos desafiados a ser construtores da paz, somos desafiados a agir com justiça nesta sociedade, neste mundo que sofre. Quando Jesus nos ensinou a orar assim, venha o teu reino, ele está nos convidando e desafiando a que sejamos instrumentos do reino de Deus para que a justiça e a paz reinem nesse mundo. Venha teu reino, Senhor. Se faz sentido para você, clica aí na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, eu te agradeço. E vou terminar fazendo mais uma vez a súplica que Jesus ensinou, que eu citei um minuto atrás. Venha teu reino, Senhor.